Já vou te responder, Branquinho. Dá um tempo aí que já vamos conversar, mas antes eu quero fazer justiça e agradecer a essa pessoinha que está aí, mais uma vez nos acompanhando, nos apoiando. Muito obrigado. Se não fosse a sua ajuda, se não fosse você, nós não teríamos como e nem por que continuar. Porque sem você nós não existimos. E é graças a você que estamos comemorando a chance de alcançarmos 5.000 inscritos, indo a passos largos a conquistar a meta tão esperada para 2021, ou seja, 10.000 até o mês de dezembro. E agora, voltando a responder esse cara dura, que não tira a bunda daquele prego e só fica cobrando, é tu mesmo, Branquinho, é tu, é. Não, é tu mesmo. Ê, Branquinho, tô brincando contigo, cara, não estressa. Continua aí no teu prego, enquanto eu sigo na luta de tentar transformar o Sofá de Pobre num canal múltiplo, não se limitando a um único assunto, diversificando, tentando alcançar todos os tipos de gostos. E hoje nós vamos lançar um novo quadro, Cultura Inútil, só que não, onde tentaremos trazer curiosidades. Nada de novo, mas talvez alguns detalhes que a maior parte dos nossos inscritos não conheçam. Então vai depender de você que está aí, da sua opinião, se existirão cultura inútil, só que não, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, sem enrolar muito, vamos falar sobre. A palavra tem poder, fato consumado. Agora, será que alguém já parou para pensar quantas palavras a nossa metralhadora bucal libera anualmente? Absurdo, né? E apesar da infinita capacidade de raciocínio do nosso cérebro, nós costumamos nos jogarmos na rede da pasmaceira da zona de conforto, repetindo palavras, frases, ditos populares, que estão sempre ali, na mira, esperando a hora de dar o tiro fatal. E que hora é essa? É aquela que somos pegos de surpresa, que temos que mostrar inteligência, perspicácia, raciocínio rápido e ficamos no Então, essas colocações são nossas muletas. Mas daí eu fiquei pensando quantas dessas colocações repetidas nós sabemos a origem ou o real sentido. Foi aí que surgiu o quadro Cultura Inútil, só que não. Vamos começar com 8. Se você tiver curiosidade, assista até o final. E depois conversaremos a respeito. Iremos querer saber se vale ou não a pena repetir. As cores do Grêmio. Grêmio Futebol Porto Alegrense, o tricolor dos Pampas. Camisa azul, preto e branco. As mesmas cores, não por coincidência, da Varig,
Viação Aérea Rio-Grandense. Mas você por acaso imagina o porquê dessas cores? É muito simples. Tanto o Grêmio quanto o Varig foram fundados por alemães. Mas esses alemães vieram da cidade de Hamburgo, na Alemanha. E as cores citadas são as cores da bandeira da cidade. Pasmem, quis o destino que a maior conquista do Grêmio, que é o seu Mundial em 1983, a decisão tenha sido contra o time do Hamburgo, que naquele ano se sagrou campeão europeu. Macumba. Macumba, macumbeiro, trabalho, despacho, normalmente realizados em encruzilhadas, e todos associados a religiões afros. Mas qual a origem da palavra macumba? Nada tem a ver com religião. Num passado a ser esquecido, a página negra da história brasileira, a época da escravatura, quando surgia numa determinada região a notícia que escravos fugiram na esperança de encontrar a liberdade, aqueles escravos ainda no cativeiro se reuniam para ajudar os seus irmãos na fuga. Então o que eles faziam? Eles colocavam em encruzilhadas. Por que encruzilhadas? Porque qualquer que fosse o sentido que o fugitivo viesse, passaria por ali. Então colocavam comida, remédio, bebida, tudo aquilo que alguém em fuga possa precisar. Frutas, carne, às vezes até bebidas alcoólicas. Lógico, faziam todo um enfeite para dar a impressão que era um culto religioso. Assim os brancos que passassem não iriam mexer, credo. Vá de reto, não vou mexer nisso. E as velas que colocavam em volta, normalmente acesas, é para evitar que animais viessem para comer o alimento. A origem da cachaça. Cachaça, pinga, aguardente. Sem dúvida alguma, um dos maiores símbolos do Brasil lá fora, juntamente com samba e futebol. Mas como surgiu essa bebida? Quando ela surgiu? Segundo a história, os portugueses já tinham uma larga experiência na produção de açúcar antes de chegarem aqui. Mas na colônia descobriram um clima favorável ao plantio da cana e se mantiveram na atividade esta que é considerada como uma das maiores razões do crescimento da mão de obra do negro escravo. Por quê? Porque o africano ele tinha uma certa resistência à fuga. Então era menos complicado manter esse povo em cativeiro. E outra, eram pessoas fortes e se adaptavam ao trabalho. E como funcionava a produção de açúcar? Tudo muito artesanal. Era um grande tacho, colocavam o caldo da cana ali, aqueciam, criavam uma espécie de melado, que seria a cagaça. Essa cagaça fermentaria, seguindo o processo de fabricação. Mas, em meio à produção, essa cagaça dava um líquido. E o negro consumia aquele líquido e lhe dava uma sensação de prazer, de bem-estar. Só que consumir o produto era razão de punição severa. E às vezes chegavam brancos de surpresa para se livrar da prova, do roubo, eles jogavam para cima, para ficar no teto. Mas aquele líquido, aquele melado, lógico, tudo que sobe, desce. Pingava e caía nas feridas dos negros. Porque a maior parte deles tinham feridas nas costas devido às chibatadas. Aí ardiam. Estava oficialmente descoberta a cachaça, que é um termo de origem da cagaça, que por pingar do teto virou pinga e por arder nas costas, aguardente.
Existe uma versão que discorda do jogar o produto para o teto para se livrar do flagrante e defende a evaporação natural do melado. Mas as duas versões concordam. Foi por acaso com o líquido pingando do teto. Por que desejar merda? Merda. Tirando a tradução literal da palavra que todos conhecem, vamos passear um pouco pelo universo das artes, teatros, casas de espetáculos. Toda vez que um artista vai estrear, seus colegas desejam sorte e sucesso, ou seja, muita merda. E aí, de onde veio esse costume? Ah, vem de tempos. Bem antes do surgimento do automóvel, e naquela época o meio de transporte eram as charretes. Os fidalgos possuíam charretes sofisticadas, confortáveis. E era um povo que, apesar de muito dinheiro, tinha poucas opções de lazer, pois não tinha televisão, não tinha rádio, muito menos internet, Wi-Fi. Então, teatro, casa de espetáculo, quando tinha uma estreia, era um evento social. E esses fidalgos iam na estreia. Agora, dependeria da estreia, do gostar ou não, a sequência da temporada, porque se não tivesse aceitação de crítica e público, não ficaria em cartaz. Os fidalgos iam em suas charretes, que ficavam estacionadas à porta, bem na porta da casa de espetáculo, na rua, com seus cavalos, que eram quem puxavam as charretes, ali parados calmamente, esperando os patrões voltarem e seguindo o regido pela natureza. No outro dia, aquela rua, ela estava tomada de merda de cavalo. E quanto mais merda durante a temporada, maior seria o público que foi a assistir. Ou seja, muita merda é muito sucesso. Garantia de temporada longa, consagradora e lucrativa. No século XV, as potências lutavam para fazer crescer os seus impérios. E a força de cada potência estava ligada ao seu poder naval. E descobrir, dominar territórios, buscar novas riquezas, era o grande desafio. E quando Colombo descobriu a América e voltou à Espanha, foi homenageado na corte espanhola. Mas alguns presentes na festa menosprezaram seu feito, afirmando que qualquer navegador conseguiria chegar aonde ele chegou. Colombo, sem perder a elegância, colocou um ovo em cima da mesa e desafiou que qualquer um ali o colocasse em pé. Todos tentaram, mas não adianta. Mesmo com a parte mais fina para baixo ou a parte mais grossa, o ovo não permanecia em pé. Até que alguém falou que isso era impossível. Colombo calmamente quebrou a ponta do ovo, fez uma base e o colocou em pé. Aí, um dos presentes disse, mas assim é fácil, qualquer um faz. O parasita. Depois que o primeiro realiza, tudo se torna fácil. Foi um cala-boca na elegância que consagrou o ditado Ovo de Colombo. Chopin. Quem nunca ouviu falar? Aquele cara que nunca tem dinheiro, que só fila a bebida, serra cigarro, está em todas, mas não participa com nada. Ser conhecido como o Chopin, o sanguessuga. Mas por acaso, você tem a ideia de onde surgiu essa rotulação? Bom, Chopin é um pássaro preto, muito bonito, grande, encontrado muito no Paraná, na região do norte do estado. E esse Chopin, ele tem uma característica. Ele é preguiçoso.
ele não faz nada. Nem mesmo choca os seus ovos e coloca esses ovos nos ninhos que aparecem à sua frente. Pode ser de pardal, tico-tico, que seja. Então, é comum a gente encontrar uma fêmeazinha de tico-tico voando com aquele negão atrás gritando mamãe. Então, devido ao espírito parasita Calcanhar de Aquiles. muito bonito Chopin, é que essa expressão se espalhou pelo país. Então, seja um cidadão decente. Não mereça ser chamado de Chopin, com todo respeito ao pássaro. Aquiles, guerreiro grego. Igual a tudo ligado à história grega, muita lenda, muito misticismo. Dizem que Aquiles era um semideus, filho de um deus e uma mulher humana, e por essa razão era um guerreiro imbatível. Ninguém conseguia derrubá-lo ou vencê-lo em combate. Aquiles foi intimado a comandar as tropas contra a Troia, da famosa Guerra de Troia, que surgiu por causa de Helena. Vale a pena você ler a respeito. É muito bonita a história da Guerra de Troia. Mas, em resumo, ela fala que a cidade ficou cercada durante anos, mas resistiu, porque as suas muralhas eram intransponíveis. Aí o seu inimigo, reconhecendo o valor da resistência e se rendendo ao poderio das muralhas de Troia, se retirou, deixou um cavalo de presente, que ingenuamente foi aceito, levado para dentro das muralhas, e ali dentro estavam soldados, que na calada da noite abriram os portões e Troia foi invadida. Mas nessa história toda, nessa invasão, Aquiles, ele foi cercado por vários troianos. E dizem assim que dezenas de flechas foram lançadas contra ele. Ele, muito forte, ainda tentou resistir e começou a arrancar essas flechas do corpo, uma por uma. Só que uma única ele não conseguiu arrancar, a que tinha cravado o seu calcanhar. A origem do E foi tio do encontrado gaúcho. morto com uma flecha naquele local. Aí todos acreditaram que ele morreu por causa da flecha, que o calcanhar era o seu único ponto vulnerável, ou seja, o calcanhar de Aquiles. O tradicional povo gaúcho, do qual eu me orgulho de fazer parte, tem as suas tradições e as suas palavras peculiares. Então, quem nunca ouviu falar no famoso tchê, tão utilizado no Rio Grande do Sul? Mas de onde surgiu o tchê? De onde surgiu a palavra gaúcho? Bom, no início da colonização, os espanhóis que aqui chegaram, eles criaram missões e trouxeram o gado da Europa. Mas essas missões eram atacadas. Primeiro foram lá no Paraguai, depois eles desceram para a região onde hoje é Ijuí, Santo Ângelo. E os ataques continuaram. O gado se soltou e se tornou um animal selvagem. Aí tropeiros começaram a descer do centro do país, primeiro para buscar o couro, depois a carne do animal. E esses animais, eles fugiram para os pampas, uma região plana, porque o gado prefere a região plana, porque está sempre ruminando, sempre comendo, sempre andando no campo. Tropeiros que vestiam de uma forma estranha, aquele chapeuzinho picareta que é reto na frente para evitar o problema com o vento, a bombacha, que é uma calça larga, que muitos dizem que foi copiada dos mouros, que era folgada e ajudava na cavalgada, a guaiaca, que era um cinto com bolsões, porque o dinheiro da época era o patacão. Enfim, esse homem trajava de uma forma estranha. E as tropas, elas tinham assim pontos de encontro pré-determinados, onde acampavam, onde comiam, dormiam, e também aonde tentavam, descontrair cantando, declamando. Só que eram homens que ficavam meses longe de suas famílias. Imagine descer num lombo do cavalo, lá do centro do país até os Pampas, quase na fronteira com o Uruguai. E essa
saudade da família, eles transpareciam nas suas músicas, na sua poesia, na sua forma de falar. E a região que o gado estava era a região habitada pelo índio minuano, justamente a região por onde entra o vento mais frio do Brasil, que vem direto do Polo Sul, que hoje é conhecido como vento minuano. E para aquele índio que eu escutava aquelas músicas de longe, aquele homem vestido de forma diferente era um gautier. Gau, canta triste. Tchê, gente. Ou seja, gente que canta triste. Gautier, minuano. Gaúcho, castelhano. Gaúcho, português. Resumindo, tchê simplesmente significa gente. A você que nos acompanhou até aqui, mais uma vez, muito obrigado. Repetiremos sempre, sem você não existimos e queremos criar vídeos que esteja de acordo com aquilo que você quer assistir. Então diga para nós, achou válido esse tipo de vídeo? Ou considera tempo perdido, basta ir no Google e pegar? E outra, das 8 colocações, quantas você já conhecia? Foi perda de tempo? Compensou? Conseguimos criar alguns minutos de lazer a você? Varie, comente, coloque sua posição, sua crítica, seu comentário, participe. É ouvindo a sua opinião que iremos tentar sempre construir um canal múltiplo falando de vários assuntos, mas assuntos interessantes. Quanto a esse aqui, bom, esse o título já diz. O que você achou? Cultura inútil? Ou só que não?